Eu também vou ensinar aos irmãos um grito de guerra que a gente tem lá na nossa igreja, na África do Sul. Ontem a pastora ensinou, ela diz, glória. Amém. Ok. Na nossa igreja a gente fala assim, juventude, os irmãos falam fogo. Amém? Eu falo de novo, juventude, os irmãos falam. E eu falo, juventude, juventude, os irmãos falam, fogo, fogo, fogo pentecostal. Vamos treinar? Vamos treinar, irmãos. Aleluia. Vamos lá, juventude, fogo. Juventude, fogo. Juventude, fogo, fogo, fogo pentecostal. Para ensaiar tá bom, agora vamos falar de verdade, amém? Juventude, fogo. Juventude, fogo. Juventude, fogo. Aleluia, dá uma salva de palmas ao Senhor, aleluia. Glória a Deus. Antes dos irmãos se assentar, vamos abrir a palavra do Senhor em Jeremias. Jeremias 5, eu penso que é o verso 1 o capítulo 1 e o verso 5. Jeremiah, chapter 1, verse 5. Aleluia. E que você também que está nos vendo, né, na internet, que Deus possa tocar também na sua vida, no seu coração, e o Senhor possa alcançar aquele propósito que Ele tem para a sua vida. Vamos ler então Jeremias 1 e o verso 5. Vamos ler juntinho aí, vamos lá? Amém? 1, 2, 3. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saíste da madre, te santifiquei, e as nações te dei por... Aleluia, glória a Deus. Fecha os teus olhos, Senhor. Nós estamos aqui, Deus, para falar aquilo que tu queres à tua igreja. Senhor, como eu sempre falo, não é acerca de nós, mas é acerca da tua palavra, do teu povo, das necessidades que nós, Senhor, estamos passando, precisando, em nome de Jesus. Senhor, abre os corações. Não deixa que nenhum coração fique fechado. Senhor, não deixa que nenhuma mente fique distraída. Mas tudo aquilo que nós vamos falar possa cair, Senhor, no nosso coração. E nós possamos dar fruto. E fruto, Senhor, para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Vamos nos assentar. Aleluia. Como os irmãos já sabem, meu nome é Raquel da Silva, missionária, esposa do pastor Júlio da Silva. Quantos conheceram o pastor Júlio? Amém. Homem de Deus, né? Homem de Deus. Bonitinho, homem de Deus. É uma benção aquele irmão, né? Aleluia, amém? E graças a Deus nós falamos com ele de manhã. Ele já mandou saudação, está pregando, já pregou em 2 cultos hoje, ali na África do Sul. E ele manda saudação ao pastor, à pastora Norma e toda a igreja. Ele diz que ama muito essa igreja. Glória ao nome de Jesus. Irmãos, Jeremias aqui, a palavra do Senhor, diz assim, que antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei e as nações te dei por profeta. Eu estava pensando no meu testemunho, né, que o pastor pediu para nós contarmos, e nós deixamos de propósito para hoje mesmo, porque eu sei que haveria mais pessoas e eu não gostaria de enfadar os irmãos contando 2 vezes, né? Mas eu comecei a pensar e voltar assim, bem para trás, né? Bem, muito tempo mesmo atrás, uns 40 anos atrás, quando eu tinha mais ou menos 10 anos de idade. Eu me lembro, porque a minha família, ninguém da minha família era evangélica, amém? Nós não nascemos no lar evangélico, não conhecíamos Jesus, não conhecíamos quem era Deus, absolutamente nada. Nós somos ali do Rio de Janeiro, ainda que eu tenha esse sotaque assim, né, de português misturado com angolano, moçambicano e tudo aí, né? Mas nós somos ali do Rio de Janeiro. Nós falamos Jesus quando a gente chega ali no Rio, amém? E eu me lembro de que nós fomos criados numa família de 7 irmãos, né? Éramos 6 irmãs e bendito ao fruto entre as mulheres, um rapaz, coitadinho, amém? E nós nascemos ali em Botafogo, na favela Dona Marta, né? Que agora eu acho que é Santa Marta, não sei. Mas é uma favela onde nós nascemos, onde nós nos criamos.
E eu me lembro, um dia, olha que coisa, né? Aqui diz, irmãos, e eu me lembrei disso. Antes que foste gerado, eu te escolhi. E eu fiquei pensando nisso, eu falei, Jesus, isso aconteceu comigo. E isso aconteceu com cada um de nós que estamos aqui. E é por isso que você está aqui. Talvez você pensando assim, gente, esse povo quer infundir na minha cabeça que eu tenho que amar a missão, que eu tenho que sair para a missão. Guess what? That's exactly what we're doing here. Aleluia. É exatamente o que nós queremos fazer, mas que não infunda na tua cabeça, mas no teu coração. Aleluia. Porque quando desce ao coração, aí a gente faz sem ser forçado. Aleluia. Fazemos de maneira tal que o Senhor, Ele consegue, né, ser glorificado através da nossa vida. E eu me lembro quando eu estava ali na favela. Eu me lembro que eu estava numa janela a minha janela, a de baixo dava para os telhados, né? Lembra das telhas, né? Ainda tem lá, né, no Brasil, né? Aquelas telhas assim, eu só via telha e gato brigando, né, o tempo inteiro ali. E na parte de cima do barraco que nós morávamos, que não era barraco de tijolo nem nada, era mesmo de tábua mesmo, né? Você via assim lá fora, na casa do vizinho e tudo, né? E eu estava ali, eu não conhecia Deus, eu não sabia, mas eu comecei a falar com alguém. Eu comecei a olhar para o céu e eu falei, será que existe alguém aí em cima? Porque nós somos criados, o meu pai, ele foi alcoólatra toda a sua vida, né? E nós fomos criados num lar bem, como é que se diz? Conturbado, exatamente, né? Bem conturbado. A única coisa que nós nunca passamos foi fome. Graças a Deus, ainda que fosse, né? Ovinho e arroz, né, pastor? Muito melhor do que fungo e rato, né? Graças a Deus, o ovinho e o arroz e a linguicinha, a gente sempre tinha ali, amém? Mas eu me lembro que eu estava olhando para o céu e eu falei, cara, será que existe alguém aí? Porque eu não sei, irmão, desde que eu bem pequenininha, eu sentia que existia mais do que os meus pais, do que a minha família, do que as pessoas. Existia algum ser que queria conectar comigo e eu sentia aquilo, mas eu não sabia dizer o que era. E eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar na minha janela e quando eu olho para trás, tá minhas irmãs rindo de mim e a minha mãe disse assim, ó, pirou de vez. Falou exatamente isso. Coisa que a gente tem que tomar cuidado quando fala com os nossos filhos, porque as crianças não esquecem das coisas, irmãos. Passa o tempo e lá na frente é que você vai lembrar. Aleluia. Temos que falar para os nossos filhos coisas que edificam, coisa que glorifica. Bendiz o teu filho. Aleluia. Por mais problema que você tenha, você fala assim, Senhor, está na tua mão, é seu, Senhor, eu ofereci a ti, eu sei que tu vais fazer, na hora certa tu vais fazer algo com esta vida, em nome de Jesus. Coisa diferente que aconteceu comigo. Totalmente diferente. Eu não sei se vocês... É tão bom falar para brasileiro, porque a gente tem umas coisinhas que a gente fala que vocês vão entender, né? Quando a gente prega lá em Portugal, Austrália, whatever, aí ninguém entende e fica... Quem já ouviu a palavra ou a frase chamada ovelha negra da família? Oh, glória! Oh, Jesus! Aleluia! Espero que não tenha sido você, mas foi eu, né? Pelo menos desde que eu me entendo por gente... A minha mãe, meu pai, a minha avó e todas minhas irmãs, todo mundo falava, Raquel é ovelha negra da família. Você nem sabe o que é, né? Você começa a crescer, aí você começa a ver de que as pessoas não creem em você, você começa a ver que você é um pouco diferente, né? E qual era a diferença minha? Olha a diferença. Apesar que eu dei muito trabalho mesmo aos meus pais, mas eu me lembro de que quando eu estava ali na favela, e eu falo até para os meus jovens lá de Angola, eu já vi gente morrer mais do que eles viram lá na guerra de Angola. Porque ali onde eu morava, no Dona Marta, irmãos, era... Quase que todos os dias, a gente não precisava nem de televisão, de novela, nada disso. Porque eu estava na minha janela, daqui a pouco eu vi uma discussão e ó, pá. A pessoa morria ali, caía ali mesmo, eu já conhecia, era um amigo meu e tal. E o que eu fazia? Eu saía correndo lá fora e ficava olhando assim para a pessoa, né, morta. Me dava uma dor no coração, aquilo. E eu vi muitas pessoas morrerem, jovens que estudaram comigo, jovens que estavam ali, moças que cresceram comigo,
né? E que foram estrupadas, infelizmente, ali a lei parece que não mudou muito ainda, é a mesma coisa, né? E eu me lembro de que eu sempre era chamada da ovelha negra da família. Quer dizer, você já cresce com uma concepção de você não sabe nem o que é, mas você sabe que é negativo, né? Você fala assim, ovelha negra da família, ninguém fala assim, você é a ovelha negra da família, te amamos tanto. Não, fala, você é a ovelha negra da família. E você infunde aquilo na tua cabeça, no teu coração, e você começa já, né, crescer já, ok, then, olha, se eu sou ovelha negra, então vamos fazer a vida negra, né? E então, eu me lembro de que eu cresci, fui crescendo, e a minha mãe, um dia ela falou assim para mim, lembra, lá em casa ninguém era crente, amém? No Rio de Janeiro, eu vou falar para os irmãos, quando é que eu vim ouvir, pastor, a primeira vez de Jesus? Quando é que eu vim ouvir a primeira vez de Jesus? E na favela que eu morava, era assim, um centro de macumba aqui, uma Assembleia de Deus aqui. Um centro de macumba aqui e uma Assembleia de Deus. Aí você dormia com aquele, né, bum, 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 bum. Aí daqui a pouco você, né, glória, glória. Você ficava assim, meu Deus, o que é isso, né? E eu vou dizer para os irmãos, qual foi a primeira vez que alguém olhou para mim assim e falou, nossa, acho que ela precisa do que eu tenho. Acho que ela precisa de Jesus. E nós fomos crescendo ali, né, naquela favela. E para encurtar essa parte da minha vida, eu me lembro que quando nós chegamos mais ou menos com 15 anos, e a nossa vida conturbada, e o meu pai alcoólatra, aquela violência, aquela coisa toda. E eu me lembro que um dia, um jovem chegou e falou assim para mim, um jovem que estava lá nas drogas, mas que foi criado junto comigo, e não foi por acaso, foi porque Deus já estava usando aquele jovem para livrar a minha vida, amém? E ele disse assim, olha, Raquel, lá onde eu morava, existia uma lista, que eles falavam assim, lista negra, né? E aí colocava o nome das moças que iam crescendo, que já você olhava, os caras olhavam assim, essa daí dá tal. E ele falou assim, olha, Raquel, o teu nome está na lista negra. Né? E o que era a lista negra? Era quando os homens pegavam, né? Tem criança aqui, a gente não vai entrar muito em detalhe, né? E ficava lá 3, 4 dias, fazia o que queria, e depois ela ainda tinha que sair corrida no morro, ou então casar com um dos bandidos ali para não morrer, né? E ele falou, Raquel, é melhor você sair, é melhor você ir embora. Irmãos, aquele dia minha mãe entrou em desespero, ela falou, você tem que fugir, né? E nós não éramos envolvidos com nada, não. Ela falou, você tem que fugir. E ela falou, para onde agora? Para onde que eu vou te pôr, meu Deus? Agora, onde é que você vai? Aonde é que você vai? E aí, falando com um tio, falando com outro, disse assim, tá bem, então. Ela veio aqui para casa, fomos morar ali. Foi a primeira vez que a gente fala que a gente desceu na pista, né? Começamos a morar lá na Zona Sul, ali no Flamengo. E fomos ali morar na casa de um tio. E até aquele momento, né? Nós não sabíamos de nada. Fomos ali, meu tio falou, não, tudo bem, vem, entra, tal. E graças a Deus, e fomos ali. E eu falei, pronto, então agora foi tudo livre, né? Não vai acontecer mais nada. Mas, irmãos, mais uma vez, o inimigo, como a pastora Rafaela ontem, né? O que darei eu, né? O inimigo está sempre intentando contra as nossas vidas. Sempre tentando ver onde é que tem algo aí que ele possa fazer contra o povo de Deus. Mas a Bíblia Sagrada, ela nos diz que nem as portas do inferno vai prevalecer sobre a igreja do Senhor. Aleluia. E você está aqui hoje, você tem que dar glória a Deus, porque o Senhor está na tua vida e você conhece a Cristo nesta idade, a maneirinha que você está, a sua família aqui. Aleluia. Fomos ali para a casa do meu tio. Então minha mãe falou, já livrei ela, né? Graças a Deus. Infelizmente não foi assim. Fomos ali, fomos morar com meu tio, mas ele já tinha outras intenções. E ali fomos abusadas, né? Infelizmente, né? Ali, um ano a fio ali, né? Abusada, coisa que eu talvez não passasse lá, não sei, né? Mas ali fomos abusadas um bom tempo, até que a gente tentava falar para as pessoas, né? Desculpa, irmão, às vezes eu paro assim porque Deus quer falar, né? Alguma coisa. Se uma criança vem, um adolescente, falar com você alguma coisa, irmão, ouça, aleluia, ouve. Porque isso não aconteceu naqueles tempos, não. Isso acontece ainda hoje, amém? Então, para a gente não estar falando muito, que tem aqui adolescente, ouve, amém? Os irmãos entenderam? Amém.
E fomos ali, e um dia depois de um ano. Então, a minha mãe, quando chegou ali, e que viu, que eu não vou entrar em detalhe, e viu, né, a minha situação, eu falei para uma tia, que era a esposa do meu tio, não acreditou, até bateu, não sei o que, aquela coisa, então diz que é tua culpa, e não sei o que, e eu, anyway. E depois, graças a Deus, a minha mãe acreditou e pôde me tirar dali. Amém? Mas, irmãos, quando você passa algumas coisas na sua vida, né, aquilo vai, infelizmente, vai comendo você assim, vivo, né? Emocionalmente, você começa a falar, gente, o que a gente faz agora? Agora, irmãos, ali eu não tinha Jesus. Eu não sei como é que as pessoas hoje vivem sem Jesus. Claro, a Bíblia diz que as pessoas estão cegas, amém? Mas nós que estamos na igreja, aleluia. Quando nós passamos um problema, a gente fala, se não fosse Jesus na minha vida, o que seria de mim hoje? Aleluia. Então, nós temos que agradecer que temos o Senhor. E ali, então, a minha mãe acreditou, tal. E aí, graças a Deus, naquela época, a gente conseguiu sair da favela, né? Minha mãe conseguiu comprar ali uma casinha. Olha como é que Deus trabalha. Naquela época já, a minha mãe trabalhava na padaria. Minha mãe saía às 4 da manhã junto com meu pai. Eu me lembro, né, daquela rádio relógio. São 4h11 da manhã. No Monte Titicaca, uma coisa assim, né? Titicaca, something like this, né? E eu, tinha 15 anos, mas hoje fica lembrando, né? E eu lembro meu pai e minha mãe saindo ali de madrugada, né? Descendo aquela favela, andando 45 minutos para pegar um ônibus, para ir para o trabalho, para voltar e nos alimentar, aleluia. E eu me lembro que naquela época, a pessoa que trabalhava, a dona da padaria da minha mãe, era uma senhora portuguesa. E eu fui missionária onde também? Em Portugal, né? Eu nunca consegui esquecer daquela senhora. Porque ela chegou para minha mãe falou, olha, agora eu tenho a Raquel, como é que a gente vai voltar para aquela favela e tal? Ela disse, não se preocupe, dona Edith, eu vou dar aqui esse dinheiro e a senhora vai dar uma entrada numa casa. Fomos morar num lugar lá em Bom Sucesso, em Higienópolis, ali no Rio de Janeiro, mas pelo menos era um pouquinho melhor ali perto dos Manguinhos, aqueles lugares ali, amém? E eu nunca me esqueci dessa senhora. E quando eu estava ali, eu também me lembrei de uma situação, pastor, que eu passei ali, e ali eu ainda não conhecia Jesus. E ali, eu não sei se os irmãos lembram, ainda fazem hoje, não sei se fazem ou não, mas lá no Brasil, eles fazem o dia de Judas. Ainda fazem isso? Ainda fazem isso, né? É uma coisa terrível. E eu morava que a gente fala numa vila, né? Uma vila, era um beco, né? Vila não, vila é legal. Um bequinho assim, né? Que você fica na frente do outro. E aí, foram lá em casa me chamar de manhã e falaram assim, Raquel, vem cá ver. O que fizeram ali? O que era o Judas? A pessoa fazia tipo um boneco, né? E aí colocava o nome de tudo que não prestava, de tudo que os seus amigos e coleguinhas achavam de você, e isso é aquilo que a gente não vai falar aqui, mas coisa mesmo que não prestava, as pessoas colocavam, Raquel, é isso, e quando eu fui lá, que eu fui ver o Judas, quem era que estava lá, o nome de quem? De quem? A irmã Raquel. Não era irmã naquela época. Irmão, aquilo me quebrou. Eu falei, cara, como é que pode as pessoas ser tão más? Como é que pode? Mas hoje eu não me escandalizo, porque a Bíblia diz de que o mundo, ele jaz no maligno. Irmãos, nós estamos aqui guardadinhos na presença de Deus, enquanto lá fora o mundo o diabo está fazendo a festa. O que ele quer, as pessoas abrem a porta e ele vai entrando. Nem abre, né? Ele nem abre, ele vai arrombando a casa das pessoas casadas, a casa de dos jovens, vai fazendo miséria na vida dos jovens. E quando eu olhei ali Judas e Raquel, Judas, eu nem conhecia quem era Judas. Graças a Deus que eu nunca fui uma pessoa assim, não sei se vou dizer que eu não era má, né? Mas eu nunca gostei de bullying. Nunca gostei de fazer nada contra as pessoas. E eu nunca tinha feito isso contra ninguém. E eu fiquei mesmo, eu falei, nossa, eu não conhecia a palavra, não sabia quem era Judas, mas eu sabia que aquilo era uma coisa que faziam sempre. Estava ali cada nome que eu não vou repetir aqui. E aquilo você faz o quê? Você fala, olha, talvez eu mesmo seja assim, eu seja essa pessoa, não sei. Mas eu chorei.
E para encurtar a história, eu tinha ali 16 anos. Quando eu fiz 16 anos, a minha irmã, a Carmen Lúcia, ela aceitou a Jesus como Salvador na igreja Wesleyana, ali na Ilha do Governador. E eu vi a transformação na vida da Carminha. Ela não era uma pessoa que, sabe aquela pessoa assim que não é má, né, que não dá trabalho à mãe? A mãe até prefere aquela criança, o que está errado, né, irmãs? Nós não podemos preferir, né? Os filhos é tudo de uma maneira só. Temos que amar da mesma forma. Amém? Aleluia. E aí ela nem precisava assim, sabe? Era uma pessoa tal, mas eu vi a diferença na cara dela. Eu falei, Carminha, o que aconteceu com você? Ela diz, menina, é Jesus. Aí eu falei, pronto, lá vem esse negócio de Jesus, né? Porque na nossa época era assim, né? Se você era da denominação tal, você tinha, era a única coisa que eu lembrava era isso, da igreja. As meninas com cabelo assim, né? Aí eu falava, nem isso aí, nem quero, passo longe, né? Eu já tinha tatuagem, não sei o que. Eu falei, forget it. Eu me lembro de uma jovem na nossa escola, era Solange o nome dela. Como é que a gente não esquece as coisas, né? E o nome dela era Solange. E as pessoas maltratavam ela porque ela era crente. E ela tinha aquele cabelo assim, né? Enrolado e tal, quando ela soltava o cabelo vinha aqui, e eu me lembro, pastor, as pessoas iam atrás dela, puxando o cabelo dela, e falando que ela era crente, e que não sei o que você não sei o que, e eu só seguia ali, dava vontade de meter a mão em todo mundo ali, bater, mas eu não podia aguentar com aquele povo todo, e tal, menino, um dia ela virou, né, naquelas pessoas, deu uma surra naquele povo ali, que eu falei, fiquei olhando de longe, falei, caramba, hein? Aleluia. Né? Não falei aleluia no dia, mas eu fiquei pensando, né? A crente vai mexer com ela. Ela virou, irmão, deu uma surra no povo. Mas vamos deixar para lá, né? Então, eu me lembro que um dia eu estava sentada na minha janela e eu já estava usando droga naquela época, né? Comecei ali e tal, meu pai alcoólatra, todos aqueles anos. Eu falei, olha, vamos aí, né, experimentar alguma coisa para ver se muda, né, alguma coisa na minha vida, tal. Parei de estudar com 15 anos de idade. Eu lembro que eu cheguei para minha mãe e falei assim, mãe, vou estudar mais não vou para a escola mais não. Minha mãe era uma pessoa que tinha depressão crônica. A única coisa que eu lembrava da minha mãe era que a minha mãe, ela saía às 4 horas para trabalhar, ela voltava às 2 da tarde, ela tomava o remédio de dormir e ela dormia até o outro dia. Sempre foi assim, anos e anos e anos e anos. Quando eu vi a minha mãe levantar e cozinhar um mingau de aveia para a gente, ou fazer um pastelão, era a única 2 coisas que ela sabia fazer. No wonder I don't know how to cook, but anyway. E eu olhava assim, eu ficava tão alegre quando eu via a minha mãe levantar. Mas, sem aquilo, ela ia para o quarto, ficava no escuro, porque ela tinha uma depressão profunda por causa do problema do meu pai, e ela tomava remédio e dormia o dia inteiro. Eu chegava fio, ela estava dormindo, quem cuidava de nós eram minhas irmãs, a gente cuidava uma das outras, amém? E eu, então, sentei ali, eu me lembro de que eu estava usando algo já forte, né? E eu fiquei, gente, agora mesmo é que a minha vida não vai para frente mesmo, parei de estudar. Eu falei para minha mãe, vou parar de estudar. Ela disse, tá bom, para. It's fine, né? I don't care. E eu estava ali sentada na janela. Irmão, dá um sorriso para alguém do lado. Olha para alguém e dá um sorriso. Dá um sorriso. Irmão, estou vendo gente séria. Dá um sorriso. Irmão, crente tem que ter cara bonita. Hoje, meu Deus, eu fico injuriada com esse negócio. Né? Vou até virar aqui. Não, também está gravando aqui? Eu pastoreei num país que a gente chegava lá, né? E as pessoas, a gente está ali pregando, falando, e você olha para as pessoas, estão... Eu olhava assim, eu falei, misericórdia, amém? Irmãos, crente, se você tem Jesus verdadeiramente na sua vida, você tem que demonstrar no teu sorriso. Amém? Você tem que demonstrar na maneira que você trata as pessoas, aleluia. É pelos frutos. O povo sabe a palavra, né? Pelos frutos conhecereis, né? Então, antigamente eu me lembro, pessoal, principalmente de algumas denominações, tinha uma cara assim fechada, né? Porque quanto mais fechada, mais crente é. Nada, irmão. Quanto mais fechada, mais a gente quer correr, amém? E eu me lembro que eu estava sentada ali, aquela jovem passou.
Quem lembra do tempo, vocês estão vendo que eu sou velha, né? Quem lembra dos tempos aí que a gente distribuía folheto? Oh, glória, só os irmãos do cabelo, né? Amém? Folheto, irmãos, folheto, ninguém? Ninguém? Ah, amém, amém. A irmã, olha, eu não vou dizer que se eu ver essa moça agora eu vou conhecer, porque aí eu vou estar mentindo, né? Mas o sorriso dela nunca saiu, estou falando de coração, irmãos, nunca saiu daqui. Aquela moça não precisou fazer nada. Eu estava sentada na janela, em desespero, não sabia mais o que fazer na minha vida. E ela passou com aquele folheto e ela entregou para mim. E ela disse assim, Jesus te ama. Oh, aleluia! Eu senti algo, irmão, porque quando você está na presença de Deus, até quando você dá a paz do Senhor, alguém tem que sentir a unção de Deus na tua vida. Aleluia! Amém? Você fala assim, Deus te ama, Jesus te ama. As pessoas falam assim, não, mas eu sou tímido, eu não sei falar em mãos. Às vezes você não precisa falar muito, não é não falar muito não. É a maneira, é o coração, a maneira que você está. A palavra do Senhor diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então se você está falando muita coisa que não presta, toma cuidado. Olha para o teu coração, vai aos pés de Jesus e diz assim, Senhor, muda o meu coração, porque a tua palavra diz que o coração, ele é enganador, aleluia. Nós não podemos confiar nem em nós mesmos, irmãos. A pior coisa que pode acontecer na vida do crente é quando Deus entrega eu e você nos desejos do nosso coração, aleluia. É a pior coisa que pode acontecer na nossa vida, amém? Que nós possamos estar sempre pertinho de Deus, ali, ligadinho com o Senhor. Somos santos. Irmãos, estamos caminhando para isso. Amém? A palavra diz que a gente tem que caminhar para a perfeição, olhando para Jesus, autor e consumador da minha fé. Aí o inimigo vem e fala assim, mas ontem tu fez aquilo, né? Ontem você escreveu aquilo. Ontem você entrou na internet e fez aquilo. Pois é, isso foi ontem. Hoje eu já cheguei aqui no culto, já pedi Jesus perdão, e Ele já me perdoou. E a palavra do Senhor diz de que quando o Senhor recebe essa oração, que fala, Senhor, me perdoa, Jesus, o Senhor, Ele pega nisso daí e Ele joga numa dor e dele não. Aí o diabo vem tentar lembrar. Você fala assim, está amarrado em nome de Jesus, aleluia. E às vezes até usa a gente da igreja. Oh meu Deus, não vou entrar nisso não, amém? E eu então ali, a Carminha já estava sendo usada, né, por Deus para me falar de Jesus. E a Carminha sempre me amou, sempre, nunca me julgou, nunca. Uma pessoa assim, minha irmã, é uma bênção ela mesmo. E mesmo antes de crente, e ela disse, depois que essa senhora vê, essa menina passou, ela foi embora, me deu o folheto e foi embora. E eu comecei a chorar. Chorar. A presença de Deus, imagina, não cabe dentro da gente, né? Quando a gente sente a glória de Deus, não cabe. E a única coisa que eu fiz foi chorar, mais nada. Não fiz oração de pecador, não fiz nada, só chorei. Mas era o que ali? Era uma semente que estava sendo semeadinha ali, plantadinha no coração. Porque aí, depois de 1 ou 2 semanas, a Carminha veio, a minha irmã, e disse assim, vamos para a igreja hoje? E aí eu já estava com o coração aberto, amém? Aquela jovem, lembra, só deu o folheto, não falou nada, aliás, falou, Jesus te ama, com sorriso, com unção, ali entrou no meu coração, amém? Então, quando ela convidou, eu falei, tá bem, vou. Fui lá para a Praia da Rosa. Cheguei lá, de manhã na escola dominical. Sabe como é o Rio de Janeiro, né? A gente andava daquele jeito, tal, né? Estava no mundo e tal. E até fico com vergonha de entrar na igreja, né? Pastor, é uma bênção os porteiros que nós temos, ou tínhamos, eu creio que ainda temos, né? Hoje em dia ali no Brasil, que é um bom costume que eles não perdem, né? Eles põem uma pessoa que está ali, o porteiro. A gente fala assim, porteiro, para abrir e fechar a igreja. Irmão, porteiro, às vezes, é algo mais importante dentro da igreja. Porque você olha ali, entra ali na igreja, tem um cara ali com a cara assim feia para você, você até foge, né? O porteiro olhou para mim, venha minha filha, entra, porque essa é a casa do Senhor. Eu fiquei, uau, eu estava tão acostumada as pessoas julgar a mim e falar disso e daquilo. E ele falou, não, entra. E sabe quando é que me puseram? Na frente. Oi? Eu? Na frente?
né? Cara sem estudo, né? De favela, com tatuagem. Mas senta aí na frente. A gente chega na igreja, né? Aí chega uma pessoa assim, com cheiro de álcool, alguma coisa. A gente fala, senta ali, fica ali atrás, né? A gente até põe assim a mão. Amém. Fica aqui, né? Em vez de colocar aqui na frente, como a palavra de Deus ensina. Amém? Eu fui, entrei. Irmãos, Jesus fez o apelo. Outro bom costume aqui. Deus está me lembrando tanto bom costume ali no Brasil, né? Que a gente tinha, ainda tem em muitos lugares. Quando você é de uma pessoa para vir à frente e aceitar Jesus, então o pastor fala, olha assim, nem precisava olhar, né? Um irmão que já é crente vai e abraça aquela pessoa. Amém? Você vê como eu sou do tempo antigo, hein? Antigão, né? Aí abraça aquela pessoa assim e só começa a orar, ó, Jesus te ama. Aceita o Senhor como Salvador. Não tem vergonha, não. Eu vou ali na frente com você. E aí Deus começa a trabalhar, né? E aí eu falei, é ruim, hein? Eu sou conhecida pra caramba. Eu vou ter que fazer isso, vestir assim e aquilo. E aí o inimigo já colocando na minha cabeça e não sei o quê. E o meu cunhado orando, né? Não, Raquel, não sabia o que eu estava pensando. Raquel, Jesus te ama. Chegou, olha, eu sem perceber. Eu falei, ok. Quando eu fiz assim 2 vezes, o pastor, amém, vem, irmã, vem, aqui, ó, aceitou Jesus. Eu falei, não, agora já era. Mas era mesmo. E foi de coração. Eu fui ali chorando aos pés de Cristo, chorando, eu me lembro chorando. Tinha gente na escola dominical, e eu me lembro que eu aceitei o Senhor como Salvador da minha vida. E teve o culto à tarde. Eu me lembro que a minha irmã morava exaladora da igreja. Eu fui lá atrás, sem ela dizer nada. Eu falei, não dá para você emprestar uma roupinha tua aí, não? Pô, não quero mais para a igreja assim à noite, não, né? Ela falou, amém, olha, se você quiser. Eu falei, não, eu não quero, não. Ela não me falou, eu que senti. Eu falei, me empresta aí uma roupinha e tal. Fui para a igreja de noite e as pessoas chegaram assim, a paz do Senhor, irmã, você é de que igreja? Eu falei, sou a Raquel. Meu Deus, aquela pessoa que está... Irmão, não é acerca do vestir, amém? Estamos entendendo aí, amém? Não é acerca do que Deus faz na vida da pessoa, aleluia. E eu me lembro dessa pessoa literalmente falando para mim, você é a Raquel que estava aqui de manhã. É aquela. Eu falei, é aquela mesmo, não tem outra, é eu mesmo. E tinha passado talvez 4, 5 horas. Encurtando aí, como eu era, só eu, que a Carminha casou, foi embora. Só eu ali em casa, como crente, fui ali para a igreja Avenida Itaoca, o pastor Ezequiel Teixeira, né, com a igreja Cara de Leão, foi onde nós começamos essa igreja, irmãos. Eu estava lá no primeiro dia que nós abrimos essa igreja do pastor Ezequiel Teixeira, ali no Rio de Janeiro. Quem estava lá do lado? Eu estava lá. Porque eu me mudei para aquela igreja e o pastor Ezequiel Teixeira, né, era um pastor de que ele sentia falta das suas ovelhas. Então, quando eu não ia à escola dominical, ele ia bater lá na minha porta e dizer, Raquel, por que você não veio à escola dominical? Eu entrava na igreja, o pastor Ezequiel Teixeira, com aquele sorriso sempre. Ele era bem gordão, né? Agora ele está magrinho, né? Aí ele me abraçava assim, eu gostava de abraçar ele. So cute, né? E quando ele ia também, ele era missionário. E ele ia ali para Amsterdã. E quando ele voltava cheio do fogo. E falando, não só o Ezequiel, o pastor Isael, o pastor João Teixeira. Eles dois eram advogados. Mas o pastor Ezequiel Teixeira tinha aquela chama de ser, missionário. E quando ele voltava, eu me mudei para aquela igreja. A gente ia para vigília toda sexta-feira. Toda sexta-feira a gente estava na vigília, né? E nós íamos também para o culto na escola dominical. Do culto da escola dominical no domingo, a gente ia para o culto ao ar livre, fazia culto ao ar livre lá, ganhava alma para Jesus, voltava para a igreja, tinha culto à noite e nós estávamos ali no domingo inteirinho na presença do Senhor, amém? E aí as coisas foram acontecendo. Eu fui batizada no Espírito Santo primeiro do que eu fui batizada nas águas. E um dia o pastor Ezequiel Teixeira, ele contando testemunho, ele disse, se você tem essa vontade de ter missão no teu coração, de servir as almas lá fora, venha aqui à frente que eu vou orar por você. E mais uma vez o Senhor me levou ali à frente e eu disse, eu não sei muito bem o que é isso, mas o que eu quero é servir ao Senhor, aleluia. Se o pastor dissesse assim, vem de chapéu para a igreja, eu não perguntava por quê.
porque a gente tem que vigiar. Eu vinha, aleluia. Porque quando nós estamos juntinho de Jesus, a gente não fica assim, né, perguntando tanto, por quê não, irmão? A gente faz e faz com alegria na casa do Senhor. Você quer ser missionário? Você quer ser chamado por Deus para sair lá fora? Sirva aqui primeiro, aleluia. Porque para nós sermos servidos, nós temos que aprender a aleluia, serviço. Ontem eu vi ali ele é o líder dos jovens, né? Ele e a sua esposa, eu creio, né? Que bênção, irmão. Me lembrou os jovens ali de Luanda. Quem é de Luanda aqui? Aleluia. Já mandei tua foto lá para os jovens lá, angolanos, né? E eu me lembro dos nossos jovens ali servindo a gente. E, aleluia. Quantas vezes eles vinham ali, mãe, quer isso e aquele irmão ali. Eu falei, meu Deus, esse daí sabe mesmo o que está fazendo, porque está servindo ao Senhor, servindo ao irmão. Amém? Os irmãos sabiam, os irmãos conhecem a palavra, mas sabia que se você não consegue amar o teu irmão que está aí do lado, não dá para amar Jesus assim, não. Oh, aleluia. Eu nem vou dizer para ninguém, olha, eu não sei nada, né? Mas se não dá para amar esse que está aí do teu lado, que você, quando vê, você até faz assim, né? Amém. Né? Se não ama esse, irmão, amar Jesus, a palavra diz, duvido isso, né? Anyway, aceitamos ao Senhor, fomos batizadas no Espírito Santo, numa favela, lá na Ilha do Governador também, lá em cima do monte, íngreme, né? E chegamos lá, a casa era tão pequena, a igreja era tão pequena que a gente pulava e batia a cabeça assim no teto, né? De tanta unção, tanta graça que nós recebemos ali, segurando a mão de umas crianças, fomos batizadas no Espírito Santo. Olha, Deus então ali naquele dia falou, Raquel, pastor veio e falou assim, Raquel, foi a mãe dele até que falou, você vai às muitas nações ainda, minha filha. Você vai pregar o evangelho em muitas nações. Eu até brinquei e falei, né? A irmã Maria já morreu, com muito respeito. Eu falei, tadinha, consigo nem ir lá na ilha visitar minha irmã. Como é que eu vou em outras nações, sair do Brasil? Não tem como, né? Não tinha como. Às vezes eu não tinha dinheiro nem para o ônibus. Mas aí ela falou assim, aí eu fiquei assustada quando ela falou. E outra coisa, o teu prometido também não está no Brasil. Eu falei, pronto, vou ficar para a titia. Porque se não está no Brasil, eu não vou sair do Brasil, como é que eu vou casar? Eu falei, misericórdia. Aí eu comecei a buscar mais a Deus, né? Por causa dele. Mas, anyway. Valeu a pena. Aleluia. Amém? Jovens, espera no Senhor. Amém? Não é Jesus que vai escolher para você. Também não vamos ler ao extremo, né? Você tem que olhar, você tem que ir lá vigiar a terra, né? Olha tal, mas espera em Deus. Amém? A confirmação é de Deus. Aleluia. E então, o pastor disse, a irmã disse, eu falei, tá bom, irmã, tá bom. A irmã já deve estar velhinha. Irmão, o tempo passou, eu esqueci daquela promessa. Eu em casa, quando eu chegava em casa, começava a falar em língua estranha. A minha mãe queria não me bater, né, mas ficava me chamando de maluca, minhas irmãs. E a pressão foi muito grande, eu fui me distanciando os problemas, a dificuldade foi me distanciando. Quando eu fui ver, eu estava mais longe de Jesus do que eu nem imaginava. E aí, quando eu fiz 21 anos, a minha tia que mora em North Carolina, na época morava na Flórida, ela ligou para mim e disse assim, olha, Raquel, você não tem futuro aí no Brasil. Vem para cá. Vem para cá, eu pago a tua passagem. Né? Eu me lembro. E eu só consegui o visto, primeiro, por causa de Jesus, e segundo, porque o meu tio trabalhava no consulado americano, nem tive que ir lá. E pá, visto de 10 anos, tal, entrei nos Estados Unidos com 21 anos, nem lembrava de promessa, que eu estava mais para lá do que para cá, né? E então ali fui trabalhar, ali na Flórida, por 2 anos, live-in, né? Como é que fala? Tomando conta de criança, né? Também já trabalhei aqui, irmão. 6 anos morando aqui nesse país, tal. E aí, um dia, eu fui, então, comecei a frequentar a igreja do pastor Abraão de Almeida, que é um grande escritor, né? E um dia, então, eu vou falar isso para os irmãos. Eu não falo muito isso para ninguém, não, mas eu vou falar que eu sinto de falar, principalmente para os jovens. Eu cheguei um dia, comecei a voltar, né, aos caminhos do Senhor e tal, e eu cheguei um dia e falei assim, depois de talvez 3 anos, 2 anos que eu estava nos Estados Unidos, eu falei, ó Deus, eu quero casar. Eu quero casar e eu quero para a missão. E eu me lembro que eu não sei porque que eu não guardei aquela carta, porque eu escrevi tudo que eu queria no rapaz. Eu só não falei da aparência, mas eu falei, ó, coisas importantes. Tem que ser missionário, amar a missão, amar Jesus mais do que a mim, né? E brasileiro.
Há um irmão do outro lado que nem me conhecia, fala assim, tem que ser, na época, né, bonitinha, né, brasileira e que saiba cozinhar feijão e missionária. Aleluia, amém? Tudo ali eu sabia, menos cozinhar um feijão, mas ele só descobriu depois, né? Não espiou a terra direito, aleluia, amém, aleluia. E aí, eu escrevi aquela carta. Irmãos, eu escrevi aquela carta. Irmãos, olha, quando Deus quer fazer milagre, eu amo o povo brasileiro. Eu tive muito tempo meio assim, sabe, aquém assim do Brasil, sabe, pastor? Assim, as coisas que eu sofri no Brasil, eu fiquei 15 anos sem voltar no Brasil, porque eu não gostava do Brasil mais, por causa das coisas que eu tinha passado lá, das memórias que vinha na minha mente, né, tal. Eu não gostava assim muito do Brasil, mas Deus começou a falar, que isso? Te salvei lá. Esse povo é meu. E se tem uma maneira que Deus trabalha com brasileiro, irmão, que eu já vi em muitos países e Deus não trabalha. É uma maneira linda e única que Deus sabe trabalhar com o povo brasileiro. Aleluia! Eu gosto do jeito que Deus trabalha com o brasileiro. Aleluia! E então eu escrevi aquela carta. E eu falei, olha, Jesus, eu preciso casar, a idade está chegando. E eu não quero ficar aqui nessa casa, eu quero ir para a missão. Gente, acredita, você sabe que eu nem menti aqui, em nome de Jesus. Eu liguei para a casa do meu pastor. E o meu pastor, eu liguei isso no outro dia para a casa do pastor Abraão. E ele não tinha filhos grandes. Ele tinha até um mocinho que era doente, né? E eu liguei para lá. Alguém entendeu? Alô? Eu, Jesus, que voz. Oh, glória. E, irmãos, veio na minha cabeça. Falei, não, gente, eu orei ontem, que isso? Irmã Raquel, também tu está desesperada? Tu orou ontem, que isso? Um milagre não é assim também, na hora que tu quer, não, né? E o rapaz, posso ajudar, amada? Eu não sei imitar a voz dele, né? Ele tá rindo de mim ali, né? Aí ele falou, eu falei, claro. Mas quem é que está falando? Ele é o missionário Júlio da Silva. Eu, glória, missionário e ainda tem a voz bonita. Aleluia. Falei, olha Deus fazendo aí. E aí, né, eu falei, não pode ser, gente, não pode ser. Aí ele falou, a senhora quer, a irmã, acho que ele gostou da voz também, sabe? Aí ele falou assim, a irmã quer falar com a pastora? Eu falei, sim, missionário Júlio. Deixa eu falar aí com a minha pastora, por favor. Amém, irmã Lúcia. Aí ele deu uma entoação mais na voz, né? Né? Aí pronto, gamou mesmo. Anyway, nem sabia como é que era a cara do cara, né? Mas aí... No outro dia, aí eu liguei para a pastora para falar assim, elas me ajudavam para ir de táxi, né, na igreja em Miami, e eu falei assim, pastor, amanhã eu quero ir no culto. Amanhã eu quero ir no culto, né? Aí ela disse, pois é, está aqui o missionário Júlio, né? E ele amanhã vai estar cantando com a irmã dele. Eu falei, com a irmã, né? Sim, com a irmã. Pastora, posso fazer uma pergunta assim? Ela já brincava comigo, fala, irmã Raquel. Por acaso, esse irmão que falou, né, ele é casado? Não, irmã. Amém. Não quero saber mais nada. Amanhã estou aí. Amém. Aleluia. Deus cuida dos... Oh, glória. Irmãos, eu não sabia como era o Júlio. Eu não tinha visto o Júlio. Eu cheguei na igreja de Miami, nunca vou esquecer. Estava lá o rapazinho, na época assim, não era... Né, está mais bonito agora. Aleluia. Ele tinha vindo de Angola, estava magro, tinha pego 7 malária, coitadinho, o bichinho. Estava escuro, né? Aquela roupa dele assim, grande, bichinho, né? Tinha que amarrar 2 vezes assim o cinto, né? E tal, mas eu entrei assim, eu vi lá ele cantando com a Vânia, né? E eles estavam cantando, quisera compreender porque Deus me elegeu, se não sou o melhor. Eu, glória. Já comecei a sentir a presença de Deus. Fui lá para frente para encurtar. Então, nós nos conhecemos. E depois o Júlio foi para Angola por um tempo, né? Quando eu vi o Júlio me viu, foi like, praise God, né? Mas ainda demorou 2 anos. E o inimigo tentou de toda maneira que nós não estivéssemos juntos. Mas nós nos casamos. Ali na Flórida, o pai dele nos casou, depois de 2 anos mais ou menos, e quando nós pegamos o nosso apartamento, o nosso carrinho, vamos começar a fazer nossa vida aqui na Flórida, nos Estados Unidos, aí Deus falou assim, dá não, hein, dá não. 4 meses de casado, pastor Salmão veio e falou assim, estão prontos? Porque o Júlio falou assim uma coisa, quando ele sentou comigo, falou assim, Raquel, não tenho dinheiro nem prata, minha filha, não tenho, mas...
fidelidade e amor à obra, e isso aí eu posso te oferecer. Falei, é isso que eu estou procurando, amém? E ele veio ali e o Júlio olhou para mim. Quando o Júlio olhou para mim, eu olhei para ele, a gente falou, sim, estamos prontos. Fomos para Portugal, 4 meses de casado, irmão. Estávamos ainda na escola bíblica. Fomos para Portugal, pastoreamos ali uma igreja que a pessoa mais nova que tinha ali tinha 80 anos, né? Foi ali a cidade, né? Tinha 16 mil pessoas, um cinema. Para quem está vindo da Flórida, vindo de Miami, né? Vindo do Rio de Janeiro, foi para aquele lugar, tinha uma farmácia, um supermercado, tal. Mas eu cheguei ali, eu me entreguei de tal forma que aqueles portugueses olharam assim para mim, oxi. Não, hoje não, isso é da terrinha, né? Mas, irmã Raquel, a irmã nem cabelo branco tem. A irmã acha que vai pastorear nós. Estás parva, pá. E eles pensaram que era o pastor Eunides que ia, né? Ora, pois, este moleque aí, este miúdo, vai pastorear aqui a nós. Estás doida? Estás maluca da cabeça? Eu disse, não, eu não estou, não sei, né? Pastorear, irmãos... No começo eles ficaram meio assim, né? Olhando assim mesmo, era assim mesmo. E começamos ali a cantar, o Júlio, que toca bem pra caramba, né? E eu cantava bem naquela época. Daqui a pouco a igreja começou a encher de jovens. E eles uns estavam assim, já começava... Né? Aí começou Deus trabalhando, e aí ficamos ali em 4 anos. A Loruama nasceu, a minha filha, nasceu ali em Coimbra. E quando a gente estava ali, levamos 1 ano, pastor, só para pôr na cabeça do povo que essa parede tinha que descer. 1 ano, né? 1 ano, só, né? Ali falando, tal, Deus deu sabedoria. Quando a gente começou, né? Que a obra começou a crescer e tal. E os irmãos, pois, amamos muito a irmã Raquel e o pastor Júlio, nunca mais vão embora desse país. Nunca mais. E aí, 4 anos, Jesus fala assim, preciso de vocês ali na Austrália. Irmãos, confesso aos irmãos, foi muito difícil para mim, foi o primeiro campo. Passamos ali muitas coisas em Portugal, né? No começo eu não entendia nada que os irmãos falavam, mas nada mesmo. E o que eu passei ali, muitas vezes eu estava grávida da Loruama, né? E as irmãs me achavam muito magrinha, porque gordura em Portugal é beleza, né? Quanto mais gordinha eres, mais bonita, né? Mais belas é. E quando eu engravidei, irmã Raquel, estás muito magrinha. Sentes aqui, sentes que a gente vai. E aí enchi, irmão, comer. A irmã agora tem que comer por 2. Está um dentro de ti aí. E come. A irmã Raquel começou, né? Encher. Agora a irmã Raquel está bonita, né? E encheu. E a gente ali grávida, né? E eu me lembro que um dia nós fomos comer na casa de uma irmã, um pessoal muito humilde, irmão. A gente morava na, como é que fala? Na vila, né? Vila. A gente morava ali na vila mesmo. A gente ia buscar, o padeiro trazia pão na nossa porta e leite, e a gente ia buscar água como é que fala? Na fonte, tá? Então os irmãos já sabem, né? E eu fiquei ali, né? Os irmãos muito humildes, aquelas casas de pedra, irmão, frio. 10 abaixo de 0 ali, um frio tremendo, e a gente acostumado com... E aí a gente entrava na carrinha, né? Que a gente dirigia, tinha uma van, e eu e o Júlio dirigia aquela van, e a gente ia buscar os irmãos, e os irmãos, a única coisa que falava dentro da carrinha era dos batatas, e dos alhos, e dos repolhos, e só falava disso. Eu fiquei embatatada, né? Naquele lugar, né? E aí, irmãos, eu me lembro que uma viúva me convidou para jantar na casa dela, eu e o Júlio, e eu estou correndo aqui, eu e o Júlio e tal, mas só para contar uma experiência só de cada país. Eu e o Júlio chegamos ali e a irmã, então, olha só, olha a cultura. É por isso que às vezes a gente, né, a gente nem terminou assim, a gente terminou a escola bíblica, mas foi por, como é que fala? Por... né? Então, quer dizer, transculturação, mas a gente tinha tido um culto de transculturação com o pastor Eunides, que foi uma coisa assim divina, né? E então nós sabíamos no espírito que era transculturação, né? E a gente chegou ali e tal, a irmã falou assim, pastor, a irmã agora sente aqui, o pastor sente ali, e eu e o meu filho vamos ficar aqui até a irmã acabar de comer. E eu falei, mas irmã, não. E eu já estava falando assim, mas irmã, depois...
Não pode. A irmã também tem que sentar. A cultura deles era não. A irmã come, quando terminar, a gente senta e come com a irmã. Aí você vai falar, não sou tão humilde assim, não. Irmão, é a cultura. Pronto, aceita, amém? Aleluia. Aí, estava ali sentada, né? E aí eu fazendo, estava até bom a saladinha da irmã. A irmã fazia o próprio azeite, matava a própria galinha e tinha o seu próprio alface e tal, né? E eu estava ali comendo, grávida e tal. E o Júlio na minha frente falando, não sei o quê. E ele sempre falava assim, olha, você pensa que tu é missionária, mas eu fui para Angola no tempo da guerra, minha filha. Você ainda tem que passar muita coisa ainda, né? Aí eu falei, tá bom, Júlio, whatever. E eu tô lá sentada, daqui a pouco, quando eu tô assim, fazendo assim, com a salada, eu vejo o negócio se mexendo assim. E olhando para mim, olhando para aquilo, o negócio, né? Olhava assim, e eu comecei a ficar vesga, olhando aquele negócio preto se mexendo nos verdes. E parece que a bicha fazia assim para mim. Eu falei, misericórdia! Que é isso? Tô tendo uma visão aqui. E aí eu olhei, era uma minhoca bem vivinha assim, né? Ela até gostou de mim, ficou um tempão olhando para mim assim. E eu, o Júlio não parava de falar e eu olhava para o Júlio. Eu falei, rapaz, não come mais, não tem minhoca aí. Ele, sim, irmã. E eu olhava para a minhoca olhava para mim, e eu olhava para a minhoca. Aí eu peguei o garfo assim, espremia a minhoca assim, né? Vamos para do lado da minhoca, né? E vamos continuar a comer. E eu falei assim, não quero não, irmão, tá bom não. Irmã, come mais um pouquinho. A irmã tá grata, tem que comer por 2, vai comendo aí. Eu, glória, a irmã colocava mais agrião. E vinha mais umas 2 minhoquinhas. A gente, né, assim, hello, how are you? Amen? E aí nós, então, comíamos aquilo ali. Depois eu falei pro Júlio, né? Falei aquilo tudo. Irmã, isso não é nada. Ei, irmã, pelo amor de Deus. Isso é minhoca. Isso aí é de menos que eu comi lá em Angola, amém? Pronto, isso, passamos, né? Fomos ali, então, para a Austrália. E passamos também ali muitas dificuldades. A Austrália é Sydney, né? Sydney é Austrália, né? Aí você fala assim, uau, tirou a gente lá de Portugal, agora veio pôr aqui em Austrália, Sydney. A gente até fala, não, eu chorei pra caramba, né? Mas ficamos ali, mas os problemas que nós passamos ali foi diferente, amém? Foi mais assim para nos... né, para nos dar assim, casca grossa, né, no reino de Deus, uma igreja de missionários, de brasileiros e tal. E nós chegamos ali, ficamos ali, aí nasceu o canguru, né, que é o Joshua, né, o meu filho vai vir aqui em nome de Jesus, né, Norminha, amém? É o nosso Neymar, né, o único que parece um pouquinho comigo. E aí depois, então, quando o Benjamin nasceu, e por isso que a gente chama o Benjamin de africano, porque ele só conhece África, porque quando o Benjamin fez 3 meses, a gente mudou então ali para a África do Sul. E que estamos ali agora já há 17 anos na África do Sul. Ao estarmos ali, eu gostaria que apagasse a luz. Irmão, aleluia. Irmão Júlio, nome bonito, rapaz. Amém? Irmão amado, glória a Deus. Irmão, a gente está rindo, né? E eu estou sendo assim, bem descontraída com os irmãos, mas isso não é falta de unção não, viu, irmão? Isso é para que nós possamos ver de que lá no campo missionário não é só, né? Que a gente fala, meu Deus, tem seus problemas, tem suas dificuldades, mas o Senhor, Ele nos capacita, aleluia, Ele nos ajuda. E a gente vai passando o tempo e a gente vai falando, meu Deus, eu hoje tenho 50 anos e eu falo para Jesus, se eu pudesse fazer tudo de novo, eu faria tudo de novo para o Senhor, amém? Antes de colocar isso, eu gostaria de dizer aos irmãos o seguinte, eu tenho muito que agradecer aos meus filhos, a Loruama, que tem 23 anos agora, está cursando a universidade. O Joshua, que tem 19 anos. E ao Benjamin, que tem 16 anos. E quando nós estávamos ali em África, foi quando Deus começou a pôr amor a nós, as crianças de África. É uma chamada que Deus falou aos nossos corações, não a igreja em si. E nós começamos a querer ter um orfanato. E nós começamos a querer adotar uma criança, né? E isso realmente foi algo que eu passei, ainda estou passando e peço a oração dos irmãos. E eu orei também algo assim. Foi um dia, no outro dia, eu falei, Deus, eu quero ajudar as crianças de África. E aí, no outro dia, eu fui no meu doutor, e o doutor falou assim para mim, você não quer ajudar as crianças de África? Eu falei, meu Deus, eu orei isso ontem. E depois de 5 dias, nós já tínhamos uma criança dentro da nossa casa, ela é a minha filha, irmãos. Eu amo a Angel, como amo a Loruama, os meus filhos também amam. E ela veio para a nossa casa com 2 semanas. E eu não tinha a capacidade financeira para adotar a Angel.
E depois, então, eu fui trabalhar, e depois de 20 anos, né, cuidando dos meus filhos, da igreja, eu fui trabalhar num trabalhinho secular, porque eu precisava de $3.000 para adotar a Angel. Eles foram na minha casa, tiraram ela e disseram, então, você vai, faz o dinheiro, a gente dá um tempo, e você então vem, né? E porque para adotar criança ali é um processo muito difícil, porque a gente não é sul-africano, então é um processo bem difícil assim. E então eu fui trabalhar, trabalhei quase um ano, e quando eu juntei o dinheiro, e nisso ela ia e voltava, né? Estava com a gente, fim de semana ia para lá, para uma favela que tem lá na África do Sul, uma família sul-africana, e a menina já estava brasileirinha mesmo, com 4 anos de idade, ela falava o português, o inglês, e ela que me ensinou o Zulu, né? E o Suto, né? Ela que me ensinou, e ela até falava, mamãe, você não pode falar assim não. Por exemplo, nós falamos, quando nós cumprimentamos alguém lá, eu creio que é em Zulu, você fala, likai, né? E aí, quando eu falava para ela, ligai, ela dizia assim, não é ligai, é ligai. Você tem que ter assim, ligai, né? E aí, quando ela me ensinou também o afrikaans, né? Que é a língua dos brancos, você fala, ruiamora, né? Você fala, bom dia, ruiamora. E aí ela fala, não é ruiamora, mãe, ruiamora, né? Ela sempre me ensinando. E depois, então, que eu fiz o dinheiro, e eles disseram, não, nós não podemos dar para você, já demos para outra pessoa. Irmãos, não tem um dia. Aleluia. A gente não vê a Angel já tem 2 anos. Não tem um dia que não saia uma lágrima do meu coração por aquela jovem, aquela menininha que agora tem 8 anos. E nós, então, começamos a ajudar ali um orfanato, e abrimos o orfanato, e o nome do orfanato é Angel's Home, né? Porque foi pela Angel que Deus abriu o meu coração ali, e ela, infelizmente, foi tirada de mim, mas eu creio que Deus tudo tem um plano. Ele sempre cuidou de nós. Os meus filhos sofreram muito, Júlio também. Nós não podemos mais falar com ela, nem por telefone, nem vê-la, nada. E ontem, pastor, até recebi uma mensagem que eu fiquei assim, meu Deus, isso é para me tirar da graça. Eu falei para a pastora Rafaela, a jovem que é irmã, que não é irmã dela, porque também é filha da senhora que cuida dela, né? Porque a senhora cuida dela só para ganhar o dinheiro da África do Sul. E então, ela ligou para mim, escreveu para mim no Facebook, ela disse, olha, eu estou grávida, se você quiser adotar o meu filho. E ela está com a Angel, ela quer que eu adote o filho, mas não quer nos dar Angel. Eu nem respondi, eu falei, sangue de Jesus tem poder, amém? Estou no final de semana, que eu não quero nem pensar nisso, mas nós vamos aqui rapidinho, então, passar. E eu estava dizendo para os irmãos que eu tenho que agradecer aos meus filhos, irmão, porque os meus filhos foram criados sem avós, sem primos. É bom, né, ir final de semana para a vovó, ver os primos, né? Os meus filhos não conheceram a minha mãe. Os meus filhos não conheceram o meu pai. Os meus filhos não conheceram ainda minhas irmãs. O meu esposo só conheceu a minha mãe quando nós tínhamos 15 anos de casado. Não conseguiu conhecer o meu pai. Falou com o meu pai pelo telefone e pediu a mim em casamento. Eu levei a Loruama quando tinha 15 anos no Brasil. Foi quando ela conheceu a minha mãe, um pouquinho antes de morrer. Agora o Joshua está indo para o Brasil com 19 anos para fazer missão ali no Rio de Janeiro. É a primeira vez que ele vai ali no Brasil fazer missão. E eu quero que os irmãos orem por ele. É um jovem que também tem a chama missionária, que os irmãos possam orar por ele, que vai ser a primeira vez que ele está ali no Brasil, né, no Rio de Janeiro, fazendo missão. Mas foram criados sem pai não, meu Deus, sem primos, sem avós, sem nada, mas Deus sempre proveu na igreja o amor dos irmãos para com os meus filhos, amém? Então os irmãos adotaram os meus filhos, alguns avós, primos, e sempre Deus nunca deixou faltar. Kosekikeleli África, seja bem-vindo à África. Vamos lá, eu nem sei o que tem aí. Ok, é pastor Júlio, bonitinho, cara, meu Deus, né? Tá ali com aquela cara dele. Ali é minha filha, Loruama, minha lindinha ali. Ali a irmã Raquel, quando era magrinha, né? Eu mesmo, o irmão não está conhecendo, mas sou eu. Ali meu Joshua, né? Com 17 anos. E naquela época tinha,
sei lá, agora tem 19, e o Benjamin, que agora tem 17, está mais alto que o Júlio ainda. O Júlio, com certeza, estava falando alguma coisa ali, né? A congregação de Atteridgeville, irmão, vou explicar rapidinho. Na nossa igreja, nós somos constituídos na África do Sul por angolanos, moçambicanos, portugueses, brasileiro, né, que são só 3, né, e eu, Júlio e Jesus, e nós estamos ali, e então nós temos uma congregação assim, às vezes para acomodar os irmãos, porque eles falam uma língua diferente, amém? Então essa é a nossa congregação de moçambicanos, amém? Ali em Atteridgeville. O pastor chegou aí lá, não? Foi lá, né? É um lugar bem assim, né, precário mesmo, amém? Está aí, congregação de Tembisa, que é uma congregação sul-africana, que eles falam o Zulu, o Suto, amém? Essa é a família, irmão. São moçambicanos, mas estão na África do Sul há anos. Também são pastores nossos que estão trabalhando ali com os sul-africanos, irmão. Irmão, ali, quando a gente vai pregar ali, irmão, oh, meu Deus, se tivesse um ar-condicionado, Jesus, você sai dali, né, só a glória de Deus mesmo, né? Aí é do lado de fora da igreja, os irmãos ali, alguns jovens, o Júlio pregando. Essa é a Vânia, que está sempre ajudando a gente, essa mulher de Deus, uma bênção na minha vida, com o pastor Pascoal e a irmã Lúcia. Essa aqui é a congregação. Irmão, nós não temos sectarismo lá, né? Não existe mais a separação. Os irmãos sabem que lá na África do Sul, né, os negros não podiam se misturar com os brancos. Há 23 anos atrás, os negros tinham que, tal hora, estar dentro de casa, andava de ônibus diferente, escola diferente, não tinha direito a nada. Nelson Mandela entrou, mudou tudo isso, foi usado por Deus, e graças a Deus hoje todo mundo vive, né, tenta viver em união. Então, isso aí não é separação, né? Quando a gente fala é a congregação dos portugueses ou dos moçambicanos, é porque cada um tem a sua cultura. Então, nós tentamos atender a cada um. Então, essa é a congregação de Centurion, é a pastora Sandra, são os nossos irmãos portugueses, né, que estão ali. Isso foi um culto de jovens, que os nossos jovens lá de Pretória foi para lá. Pode passar, irmão. Pode passar. Isso aí é o pastor Carlos, né, que foi consagrado, a esposa dele lá, Sandra. Esse aí é o meu filhinho Joshua, Benjamin, num culto de jovens ali. Pode ir passando. Aleluia. E essa é a nossa igreja mãe, que é a igreja de Pretória, onde eu e meu esposo estamos. Pode passar. Isso é num culto de quarta-feira, estudo bíblico. A gente dá no salão de festa ali, né, o nosso culto. Esse é o meu filho Joshua, ensinando, né, na escola dominical. Já tem dono, viu, irmão? Não precisa olhar, não. Já, a angolana já pegou lá. Eu queria casar com uma brasileira, mas não deu, né? A irmã Zina vai ouvir, mas tá, amém, graças a Deus. E aí nós batizando o pastor Júlio. Esse irmão aqui, ó, volta aí rapidinho, irmão. Esse irmão tem 95 anos. Ele prega, irmão, sem olhar na Bíblia. Eu fico, meu Deus, né? Ele diz que o que mantém ele vivo até hoje, porque os portugueses têm a cultura de beber um pouquinho de vinho de manhã, né? Aí ele bebe um tantinho de vinho assim e um pão lá, e ele está lá, firme e forte, mais forte do que eu, amém? Está ali, né? Pastor Júlio, o nosso diácono Guimarães, português também. Esse é o meu filho Benjamin se batizando. Foi uma bênção esse dia, aleluia, glória a Deus, estão servindo ao Senhor. Essa irmã brasileira baiana chegou lá na nossa igreja, também agora está nos ajudando. Foi num culto de estudo com os jovens, a gente dando ali de manhã, vai passando, que a gente lidera os jovens já mais ou menos desde que a gente está lá. Esse é o meu filho Joshua, aí a gente brincando com os jovens, pode ir passando, né? Vai passando, isso aí também é culto de jovens, aí a gente foi no acampamento de escola dominical, pastor Júlio, e aí vai passando, irmão, vai passando, as irmãs, todas aí pertencem a nós, isso numa oração dos jovens, esse é o meu filho, ali também, tocando aqui a minha futura nora, né, aleluia, ali a irmã Raquel se despedindo para vir para os Estados Unidos, essa daí é a avó do meu filho, Benjamin, que adotou o meu filho, amém? Esse é o Benjamin abraçando ela, aleluia, Deus nunca deixou faltar, glória a Deus. E aí, Joshua, beija, vai passando, irmão, vai passando. E aí também, Pretória, vai passando. Isso é a Eunice que ajuda a gente, vai passando, irmão, pode ir passando. Vai passando nossa igreja ali em Pretória, nossa igreja no culto de sexta-feira, vai passando, a Vânia vai sempre ali nos visitar. Esses são os nossos obreiros, né? A ação social, orfanato, vai passando. Essa aí é o Angels Home. Né? Nós perdemos 2 crianças, irmãos, porque como eles dormem aí na chapa, à noite foram homens e roubaram 2 crianças.
uma de 2 anos e uma de 9 anos, né? Infelizmente. Essa é minha Angel. Já aprendendo a fazer missão conosco, ela está ali, aleluia. Esse aí também é lá no orfanato, pode ir passando, irmão, vai passando, não sei quantas fotos tem. Vai passando, irmão. A gente dando as coisinhas para ele. Ah, esse aqui é rapidinho, irmão, vou terminar, já a picanha está esperando. Mas olha só, irmãos, aleluia. Os irmãos que estão lá, os jovens que vêm, a nossa igreja, 90% é de jovens, amém? Eu gosto de trabalhar com jovens, 90% é de jovens. Então os pais mandam, porque os jovens que estão aqui de Luanda sabem, eles têm dinheiro, mas né, lá estudar em Angola não dá assim muito certo. Então eles vão para a África do Sul. Irmãos, rapidinho, esse jovem aqui chegou na nossa igreja, ele bebia 2 garrafas de vodka por dia. Esse jovem aqui chegou com a cara feia, que eu olhei para ele é de Cabinda. Eu falei, meu Deus, tem misericórdia. Jesus salvou, batizou no Espírito Santo, foi consagrado a pastor, ficou morando com a gente na nossa casa há 7 anos, agora voltou para Angola, para Cabinda, 4 anos atrás. Os irmãos vão ver o fruto da vida dele, dos jovens que passam na nossa igreja e que quando voltam vão para a nossa igreja de Cabinda. E aí, ó, irmãos, essa é a igreja de Cabinda, que agora o pastor Toito, que é um jovem que casou e tem 3 filhos, essas as pessoas, tudo filho nosso, irmãos. Isso aqui, ó, foram tudo criados conosco ali na igreja, dos 16 anos até mais tarde, e são consagrados e vão aí. Isso aí é só o culto das irmãs lá de Cabinda, aleluia. O Júlio costuma dizer, os irmãos falam, o pastor Júlio Marraqué é mais conhecido do que nota de $100 ali em Angola, amém? E essa é a última foto, a minha filha Loruama, o meu Joshua está ganhando algo que ele fez na escola, meu Benjamin, a irmã Raquel e o pastor Júlio na escola dos meus filhos, amém? Vamos nos levantar, aleluia. Desculpa, irmão, ter tomado tanto tempo, mas eu quero que os irmãos entendam que esse amor que nós temos, nós não vemos aqui pedir nada. Eu agradeci tanto ao pastor Messias e à irmã pastora Norma, que é a prima do Júlio, né? E nos convidar, porque o Júlio falou tanto dessa igreja que eu fiquei, meu Deus, eu tenho que ir lá conhecer aquela igreja, amém? E, irmãos, eu, até os 20 anos de casada, eu nunca saía de África do Sul para ir para lugar nenhum. Sempre fiquei com meus filhos. Agora, 5 anos, é que eu estou começando a sair e começando a colocar em prática aqui nos Estados Unidos, mas sair para Angola, para Moçambique, pregar a palavra do Senhor. Irmãos, que se você não saiu com nada dessa palavra que nós demos aqui hoje, aleluia, você passa pelo menos crer de que você é necessário nas missões, aleluia. Há uma grande, nós não vamos falar, porque a pastora falou ontem, o pastor tem falado, não precisa mais a gente se estender, porque quem toca é o Espírito Santo, não é por força nem por violência. Agora eu vou dizer uma coisa ao pastor Messias, não vai ser 1, não vai ser 5 nem 6, que vai sair daqui com essa semente no coração, não, pastor. Eu creio que toda a igreja do Senhor, neste lugar, não só os que estão aqui, mas vai ser que nem as raposinhas, né? Põe o fogo no rabo assim, né? No rabinho da raposinha e vai começar a queimar lá fora, falando com as pessoas sobre missão. A única coisa que eu peço aos irmãos, e vou terminar aqui, é que os irmãos orem por mim, pelos meus filhos. A gente passa muita dificuldade, irmãos, emocional, espírito, é muita coisa que a gente não tem tempo de falar, mas olha, escuta bem uma coisa, Deus faz aquilo que Ele quer, com quem quer, a hora que Ele quer. Uma pessoa que não nasceu no Evangelho, eu podia entrar aqui e falar como fui oferecida a santos, como eu ia lá nos centros espíritas, lá no Brasil, onde não vai entrar isso, que a gente não quer dar glória ao diabo, amém? Mas não nasceu no Evangelho, mas foi escolhida desde o ventre da minha mãe, aleluia! E foi naquele dia onde eu disse sim ao Senhor, é que Deus, irmão, me guardou naquele lugar, naquele morro, naquela favela, tem me guardado até hoje no campo missionário. Então, irmão, quando você olha para alguém, não julgue,
Não duvide do poder de Deus. Aleluia! Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus é um Deus zeloso. Deus, Ele gosta de fazer. Ele gosta de confundir os homens. Ele gosta de olhar assim e falar: oh, é esse mesmo que eu vou escolher. É esse mesmo que é chamado de ovelha negra. É esse mesmo que não estudou nada. É esse mesmo que nem falava inglês. Agora fala inglês, fala africano, fala zulo, fala português de Portugal ainda, né? Mas é esse mesmo. Por quê? Porque a glória a Deus não divide com ninguém. Ele divide. A glória é toda do Senhor. Feche os seus olhos, nós vamos orar, vamos chamar o pastor. Mas eu queria só fazer uma oração neste momento. Nós não vamos chamar ninguém aqui à frente, não temos tempo. Mas aí mesmo no seu lugar, deixa Deus trabalhar. Feche os seus olhos para nós não perdermos a atenção. Fala assim: Senhor Deus, eu não tenho, eu não posso, eu não sei, mas eu quero, aleluia. Como a irmã Raquel disse, eu não sei o que é esse negócio de missão, eu não sei nem onde que é Angola, não sei onde que é Moçambique, não sabia onde que era a Austrália, mas quando eu tinha 17 anos, Deus disse assim: você vai a nações, vai falar do meu evangelho. E eu só me lembrei disso depois, quando eu estava em Portugal, na Austrália, em Angola, em Moçambique, e o Senhor falou: a promessa que eu te fiz, eu cumpri, porque Deus não é homem que falha, Deus não é homem que mente, aleluia. Se você tem uma promessa de Deus na tua vida, eu quero que você faça o seguinte: Deus não esqueceu, mas talvez você tenha esquecido, ou você pensa até que Deus esqueceu. Eu quisera ir ao campo missionário, um hino que eu cantei ali na igreja Betânia. E nós queremos agradecer aqui ao pastor Ironides, à irmã Ruth, que nos enviou, que creu em nós e nos enviou ali para os campos missionários. E quando eu cantei aquele hino, eu disse: eu quisera ir ao campo missionário, eu quisera, Senhor, ir a proclamar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar. Tem o tom aí? Aleluia. Oh, aleluia. Vamos cantar esse. Os meus problemas, somente tu, Senhor, me ajudará. Aleluia. Oh, meu Deus. Obrigada pelo pastor Messias. Obrigada, Senhor, pela Norminha, meu Deus. Aonde me ordenares. Oh, diga à igreja: eu quisera ir ao campo. Vamos pegar as bandeiras. As bandeiras. Vamos fazer assim com as bandeiras. Aleluia. Eu quisera, Senhor, ir a proclamar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera Vamos cantar a segunda estrofe. Somente tu conhece, diz a ele, os meus problemas pessoais, emocionais. Somente Jesus está quebrando hoje, em nome de Jesus. Aleluia. Ajudará. Glória a Deus, aleluia. Eu sei que em ti tudo é mim. O que podes fazer? Irei, Senhor, aonde me ordenares. E essa igreja linda diz: eu quisera ir ao campo missionário. Eu quisera, Senhor, ir a proclamar, mesmo aqueles
mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar. Primeira estrofe, vai lá. Põe uma primeira estrofe, aleluia. O anelo Que há em minha alma. Oh, Deus, obrigada. Obrigada, Senhor, pelo pastor Messias. Oh, Deus, obrigada pelas suas filhas, os seus genros, os seus netos. Deus vai cuidar. Deus conhece do coração. Aleluia. Pelos países deste mundo perdido. No Brasil, Angola, Moçambique, África do Eu Sul. quisera Oh, glória, ir ao campo missionário. Eu quisera, Senhor, ir a proclamar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar.